Olá, tudo bem com você? Você, torcedor do Sampaio Corrêa, torcedora do Sampaio Corrêa. Tudo bem? Espero que sim, presumo que sim. Neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, vamos falar da campanha fantástica que a Bolívia querida está fazendo na segunda divisão do futebol do Brasil. Uma equipe que de fato é uma grande sensação no futebol brasileiro, não somente em função daquilo que faz dentro de campo, mas em função também do que é o seu planejamento, que coloca a Bolívia querida como um dos grandes clubes do futebol desse país em termos daquilo que é feito na sua gestão. Ou seja, a gente vê um trabalho dentro de campo muito bom, a gente vê também um trabalho fenomenal feito pela gestão da equipe do Sampaio Corrêa. Antes disso, contudo, convido você, meus amigos e minhas amigas, a conhecerem o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol no planeta Terra. Você pode assistir a Bundesliga completamente de graça, assim como também a Bundesliga 2, que é uma competição muito interessante. Tem grandes equipes muito tradicionais do futebol alemão, Nuremberg, né? Hannover, Hamburgo, Schalke 04, Werder Bremen. Impressionante, todas essas equipes estão na segunda divisão do futebol alemão e você pode assistir tudo isso, meus amigos, usando o OneFootball. Na descrição deste vídeo tem o link para você baixar o OneFootball, ou então você pode encostar seu celular no QR Code e baixa aqui também o aplicativo para você curtir este que é o melhor aplicativo de futebol do planeta Terra, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar da Bolívia. E a Bolívia merece ser muito bem tratada pelo jornalismo em todo o Brasil. O que está fazendo a equipe do Sampaio Corrêa obriga o jornalismo brasileiro a colocar, a voltar, a direcionar o seu olhar para o trabalho feito nessa equipe do Maranhão, e não somente a imprensa local. Toda a imprensa do Brasil precisa olhar para o que está sendo feito no Sampaio Corrêa, precisa elogiar o que é feito hoje no Sampaio Corrêa, porque eu já fiz um vídeo, inclusive, neste canal, apontando a Bolívia querida como um clube que é exemplo para o futebol brasileiro, meus amigos. Este vídeo já é um pouco antigo e hoje a Bolívia querida continua a ser um dos grandes exemplos para o futebol brasileiro. É uma gestão realmente impressionante, meus amigos. É impressionante. O Sampaio, por muito pouco, não sobe a elite do futebol. Vejam vocês, meus amigos. O Sampaio Corrêa, por muito pouco, não sobe a elite do futebol do Brasil na temporada passada. E nessa temporada, o Sampaio está em quinto lugar, já no segundo turno, vejamos, já no segundo turno da Série B do futebol do Brasil, o Sampaio está em quinto lugar, o Sampaio tem o quarto melhor ataque da competição, o Sampaio tem a quarta melhor defesa também da Série B do futebol do Brasil. São números impressionantes, mas se você acha que isso é interessante assim, e que há outras equipes aí que estão também fazendo um trabalho bacana, afinal de contas, há 3 equipes que estão à frente do Sampaio Corrêa. Então, por que esse destaque todo para o Sampaio Corrêa, se outras equipes, inclusive, estão fazendo um trabalho, em tese, melhor do que o Sampaio, estão aí ocupando os 3 primeiros postos, né? Os 4, na verdade, né? Os 4 primeiros postos aí da Série B, à frente, portanto, da Bolívia querida. Por que essas 4 equipes, elas não têm algo de diferente, algo de mais positivo em relação à Bolívia querida, meus amigos e minhas amigas? Bom, desses 4 aí que estão à frente, eu também destaco demais o trabalho do CRB, que para mim, certamente deverá subir a primeira divisão do futebol do Brasil. É impressionante a qualidade do trabalho, né, dessa equipe do AAL, mas, mesmo em relação ao CRB, eu diria para vocês que, pensando no CRB e pensando as outras equipes que estão à frente da Bolívia querida, ali na tabela de classificação, né, da Série B, eu diria para vocês que o Sampaio é ainda mais monstruoso, gente, é ainda mais gigante, ao menos nessa temporada de 2021. E não somente nessa, né, gente? Se a gente pensar, por exemplo, que foi a outra temporada também, precisamos concordar que o Sampaio está destruindo, gente. Não é à toa. Se por acaso a equipe fizesse uma campanha muito interessante na temporada passada, né? E apenas isso, a gente poderia destacar que foi uma boa temporada. Mas quando a equipe faz aquela campanha da temporada passada e nessa temporada faz de novo, gente, novamente, uma excelente equipe, não é por acaso, meus amigos. É necessário pontuar isso, não é por acaso. Isso chama-se o quê, Josa? Isso se chama gestão. E gestão é aquilo que qualifica demais o Sampaio Corrêa. A gestão do Sampaio é aquilo que o coloca como clube, como sim, meus amigos, um dos grandes exemplos no futebol do país. Vamos lá. O Sampaio Corrêa, a gente tem o elenco mais barato da Série B. Das 20 equipes que estão disputando a competição, o Sampaio Corrêa é o 20º colocado em termos de elenco menos valorizado. É o 20º colocado. Na temporada passada, a situação foi parecida.
Então como é que essa equipe que pede jogadores, contrata jogadores, continua a ter um elenco tão pouco valorizado, teoricamente, né? Um elenco barato, na verdade, né? Com orçamento também, né, empregado para essa equipe, né, todo mês, que é um dos mais tranquilos, né, para uma equipe hoje do futebol do Brasil. Não é, por exemplo, um orçamento muito absurdo, não são grandes salários. Os salários pagos pela equipe da Bolívia Querida são salários que o clube consegue pagar, né, e não fica devendo nada para ninguém. E ainda assim, a equipe funciona muito bem dentro de campo. Como é que o Sampaio, por exemplo, vai buscar o Nadson? O Nadson chega na equipe e consegue já entregar grandes resultados, como está acontecendo. Algo que vem acontecendo já desde a estreia dele. A equipe, não somente em termos de resultado, mas em termos também de desempenho. A equipe tem entregado muitos bons desempenhos dentro de campo, com esse elenco que é o mais humilde da Série B do futebol do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o elenco do Vasco é quase cinco vezes, né? Quase 5 vezes mais valorizado do que o elenco da equipe do Sampaio Corrêa. O do Botafogo 4 vezes mais. E assim por diante. O CRB, por exemplo, tem aí um elenco também interessante, bem mais valorizado do que a equipe do Sampaio. Está bem acima também aí na tabela em termos de elenco mais valorizado, mesmo o CRB, que é uma equipe que para mim também é um exemplo neste país de gestão interessante, de gestão eficiente, né? Pontuando aí que as equipes nordestinas, os clubes nordestinos estão sim preocupados em trabalhar muito bem a sua gestão. Não todos, evidentemente, gente. Porque quando a gente olha para o Maranhão, a gente precisa concordar que o Sampaio é o Maranhão hoje no futebol. É o Motoclube, por exemplo, que é o grande arquival do Sampaio. É uma equipe que está aí lutando, mas não dá para comparar, gente. O Motoclube hoje vive num mundo, o Sampaio Corrêa num mundo completamente diferente. O futebol do Maranhão hoje é simbolizado naquilo que está fazendo a Bolívia Querida dentro de campo, meus amigos, e também fora dele. É impressionante, impressiona. E como é que isso se processa? Isso se processa primeiro, né? Através dos dirigentes do Sampaio, que são dirigentes muito honestos, meus amigos. E a honestidade de um dirigente diz muito sobre a eficiência de um clube de futebol. Um clube de futebol pode ser muita coisa ou pouca coisa a partir do que é a sua gestão. E os dirigentes do Sampaio são extremamente honestos. Isso não é pouco. Contudo, há outros bons dirigentes que também são honestos à frente de alguns clubes do futebol. Nordestino, sim, do norte e também de outros lugares do país, mas, no entanto, a gente percebe que essas equipes necessariamente não fazem uma campanha tão boa como a do Sampaio Corrêa. Né? Embora os dirigentes sabem muito bem, são honestos, prioriza sobretudo o clube, deixa de lado as suas individualidades, não usa o clube para promoção pessoal. Apesar disso acontecer, não é toda equipe, né, todo clube em que os dirigentes têm essa pegada que a sua equipe consegue fazer um desempenho tão interessante. O que acontece com o Sampaio Corrêa? O que acontece com o Sampaio Corrêa é que essa gestão, a gente está falando de pessoas que são honestas, mas também pessoas que conhecem futebol. Pessoas que têm um entendimento do que é o futebol, meus amigos. E é isso que a gente vê no Sampaio Corrêa. E é isso que vai para dentro de campo. O Surian é um técnico que também é muito bom. Agora, o trabalho dele também é potencializado pelo trabalho do próprio clube Sampaio Corrêa. O Surian, ele é um técnico jovem, um técnico que potencializa muito os seus jogadores, um técnico que tem uma excelente leitura de jogo, uma leitura de jogo muito boa, é um técnico que também sabe fazer alterações importantes durante a partida, é um técnico que também tem uma boa conversa de vestiário, e isso é muito relevante para um técnico de futebol saber mudar a equipe no vestiário, meus amigos. E isso acontece através não somente de uma alteração, tirar um jogador e colocar outro, mas também através da qualidade da conversa. A gente percebe que o plano do Surian para as partidas, né, que se baseia na leitura do adversário, geralmente é muito bom. Mas quando esse plano falha dentro de campo no primeiro tempo, ele reajusta esse plano de jogo no intervalo e a equipe volta ainda melhor. Então esse Sampaio Corrêa, que hoje tem inclusive um elenco, né, que é interessante, é um elenco que quando pede algum jogador, aquele que vem do banco, em geral, é muito parecido. A gente tem, por exemplo, o Pimentinha, que de certa forma não tem como, né, para o torcedor do Sampaio não tê-lo, inclusive, como ídolo. O Pimentinha é um jogador que às vezes vem do banco e também faz a diferença. Então essa equipe hoje do Surian é uma equipe que sabe entender o adversário, entende como é que tem que se comportar diante do adversário, mas também é uma equipe que não somente tem esse entendimento do que é o adversário a partir do plano de jogo que os jogadores levam para campo, mas também a partir da mudança de jogo, né, que é feita a partir de uma leitura do que é o adversário dentro de campo, meus amigos. Então, quando o adversário impõe, coloca outros desafios que não necessariamente foram pensados
pela comissão técnica e até pelos jogadores, quando os desafios são outros, quando eles aparecem dentro de campo e são diferentes daquilo que foi estudado, os jogadores conseguem se adaptar, porque a comissão técnica consegue fazer uma leitura do que está acontecendo e potencializar os seus jogadores, encaminhar a compreensão dos seus jogadores para um outro nível. É isso que representa hoje essa equipe do Sampaio Corrêa. Uma equipe que pode perfeitamente não chegar à primeira divisão do futebol do Brasil ao final dessa temporada. É quinto colocado, enquanto estiver ali frequentando ali, né, flertando ali com o G4, evidentemente que essa equipe pode, tem muitas chances para subir e pode evidentemente subir para a primeira divisão. Mas se não subir, será mais uma campanha vitoriosa do Sampaio Corrêa e sobretudo uma outra campanha na Série B, com esse orçamento, com esses gastos, com essa ideia do que é o reforço, essa busca de reforço que é muito inteligente feita pelo clube. A gente percebe que essa equipe tem todas as chances de se fortalecer ainda muito mais como clube, gente, não somente como equipe, ficar cada vez mais com calo, né? Ganhar calosidade para, num certo momento, subir a primeira divisão do futebol do Brasil. A gente olha para o elenco, a gente vê jogadores ali que tem uma certa idade já, né? Não é um elenco, por exemplo, de jogadores muito jovens, jogadores muito experientes. Contudo, a gente olha para o campo, para a equipe do Sampaio Corrêa, a gente percebe que é uma equipe que tem uma intensidade de jogo. É uma equipe que implementa, né, coloca muita velocidade no jogo em alguns momentos. A gente tem uma equipe em que o centroavante é aquele que precisa de menos tempo para guardar a bola na rede. O Ciel que já é um veterano, mas que no Sampaio Corrêa consegue jogar muito bem, consegue ser o finalizador que a Bolívia querida precisa. Isso é por causa dos jogadores. O trabalho da comissão técnica, né, também é responsável pelo que está acontecendo, mas há algo muito mais importante acontecendo no Sampaio Corrêa, a gestão do clube maranhense, meus amigos. E é essa gestão que facilita o trabalho de todo mundo. E é por causa disso que eu diria para vocês, o Sampaio Corrêa é e continua a ser um dos grandes exemplos para o futebol do Brasil. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.